Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde! Estamos aqui para mais um programa O Conhecimento Transforma, uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael e toda quarta-feira eu estou aqui nesse horário trazendo uma reflexão, dividindo com vocês uma reflexão, alguns estudos que eu vou fazendo e vou compartilhando aqui. O nosso tema de hoje é evangelizar o próprio coração. Para a gente dar início, eu trouxe aqui uma leitura para a gente sair da correria do dia a dia, serenar os pensamentos e poder estar mais aberto para essa reflexão. O texto que eu trouxe é de Emmanuel e está no livro Pão Nosso. O título é No Serviço Cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Escreveu Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E a mensagem de Emmanuel. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são as desencarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor da espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo da vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação.
Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Reformar-se para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel. Que a luz de Jesus esteja sempre conosco, que os bons amigos espirituais nos secundem na tarefa de estudar, na tarefa de nos desenvolvermos, na tarefa de evangelizar o nosso próprio coração. Eu quero começar com uma citação de São Francisco de Assis, onde ele diz: quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso. Tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte. É um recorte que eu trouxe. Então, quem ler e entender. A gente lê muitas coisas, a gente assiste vídeos, lê livros, enfim. Mas a gente está buscando, principalmente tratando-se do estudo do Evangelho, entender a lição que ali está sendo nos passada, que está sendo falada para a gente procura nos aprofundarmos nisso, ou a gente fica no superficial, na palavra dita, mas não faz uma reflexão sobre aquele ensinamento. Porque isso é importante para que a gente consiga entender como a gente vai processar em nós esse ser melhor, essa transformação. O Evangelho, a boa nova que Jesus trouxe, é a lei divina da qual Jesus veio dar cumprimento. Porque é sempre bom lembrar que antes de Jesus, Deus era o Deus da ira, da vingança, o Senhor dos exércitos. A partir dele, passa a ser chamado de paz, de Pai. Jesus fala de toda uma amorosidade do Pai para com seus filhos e de toda uma misericórdia. Então, ele veio, através da curta vida que ele teve entre nós, demonstrar isso, exemplificar. Como ele disse, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 5 começa o Sermão do Monte, né? Então, estudantes do Evangelho, não é só o ler. Ler é o primeiro passo, né? Mas buscar se aprofundar, buscar entender o que ali está escrito.
E vamos e venhamos. Os textos sagrados costumam ser um tanto herméticos, um tanto eruditos, um tanto com uma linguagem que é uma linguagem antiga, né? E a gente tem dificuldade de entender. Neste sentido, a doutrina dos espíritos nos socorre, porque ela traz todos os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma mais fácil da gente digerir, ou seja, de uma forma que a gente consegue compreender melhor, facilita o nosso entendimento. Jesus, ele falava para muitas pessoas se reuniam à volta dele para escutar o que ele ia dizer, escutar os seus sermões, as suas lições. Mas é importante a gente ter em mente que, ainda que falando para multidões, ele estava buscando alcançar o coração de cada um, a essência de cada pessoa, o espírito de cada um ali. Então, falava para todo mundo, mas o objetivo era atingir o coração da pessoa e fazê-la refletir sobre seu comportamento, sobre sua maneira de agir, sobre a maneira como trata os outros, enfim, sobre muitas coisas. Então, como diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Jesus veio ensinar ao ser humano que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, e ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá. Ensinar o caminho que nos conduz até o reino dos céus. Então, Jesus trouxe toda uma nova maneira de enxergarmos e entendermos Deus. Todas as lições dele falam de amor, falam de união, falam de solidariedade. E como eu disse, para multidões, mas buscando o coração de cada indivíduo, de cada um. E ele viveu o que ele pregou. Por isso, é modelo e é guia. Ele exemplificou. Kardec também diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los cristãos. Tudo nas lições de Jesus fala dessa aproximação entre nós humanos, de nos aproximarmos, de nos tornarmos irmãos, de nos importarmos uns com os outros, de contribuirmos, de ajudarmos uns aos outros. E Jesus fez isso na sua curta vida. Ele veio e pregava a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, ele viveu o que ele pregava. E isso é importante, porque ele estava mostrando o que a gente deve querer alçar, conquistar como melhoria moral em nós, melhorar-nos moralmente, dominar-nos as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Então, ele estava falando dessa vivência de colocar na prática, na vida, no dia a dia, aqueles ensinamentos que ele demonstrou, ele fez. E ele estava falando tudo que ele falou dos ensinamentos, o reino de Deus, tornar os homens todos irmãos, nos aproximar uns dos outros, e através disso o mundo vai se renovando. Mas vivenciando, não só sabendo de cor,
não só lendo e já li esse livro, mas refletiu alguma coisa sobre aquele livro que já leu? Helena Blavatsky, que costumava dizer que a leitura começa quando a gente fecha o livro. Parece estranho, mas não é, porque ela estava falando da reflexão que deve ser feita a respeito daquilo que acabou de ler. Faz sentido? Não faz sentido? Enfim, raciocinar, pensar. Então, Jesus demonstrando como agir, como tratar as pessoas, ele mostrava o caminho que a gente precisa seguir para que possamos evoluir moralmente. Eu achei uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá, onde diz o seguinte: talvez você seja o único evangelho que seu irmão lê. O que isso significa? Muitos estudam o evangelho. E a ideia é estudar e praticar. Mas há aqueles que ainda não se interessam. Porém, uma pessoa com uma conduta verdadeiramente cristã, pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo, ela em si, pelas suas virtudes, pela sua solidariedade, fraternidade, tolerância, enfim, N coisas, a própria pessoa ainda ela passa a ser o próprio evangelho. Então, outras pessoas ao seu redor que por acaso não se interessem em conhecer a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, mas ela pode aprender por esse evangelho que passa a ser a vida do cristão que busca seguir o que Cristo nos ensinou. Então, eu achei essa frase muito, muito interessante. Eu achei maravilhosa na realidade. E eu vou repetir para vocês. Talvez você seja o único evangelho que o seu irmão vai ler. Então, que exemplo estamos dando? Que tipo de cristãos nós somos? Como é o nosso comportamento com as pessoas e quem nós somos quando estamos sozinhos? Isso é importante. Eu ouvi uma história contada pela Maíse Braga e achei que cabia aqui. Ela contou que o espírito do doutor Inácio Ferreira, ele foi psiquiatra, escritor, era espírita, mas ela estava falando do espírito dele, que contou o seguinte: havia um orador espírita bastante conhecido. Não sei quando e não tenho nome, e acho que isso em si também não é importante. Esse orador espírita, conhecido, bastante famoso, né, como orador, ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele foi parar internado num hospital do plano espiritual. E assim, ele tinha uns certos delírios, porque ele acreditava que tinha feito uma tarefa tão importante, tão grande, que ele deveria estar sendo homenageado. Então, se ele era famoso, popular, ele teve a oportunidade de falar para muitas pessoas. Então, considerando isso, ele achava que ele tinha que ser homenageado. O que eu fiz foi importante. Ele estava mais ou menos assim. E o doutor Inácio acabou indo lá, num dia, o Chico já estava desencarnado, foi lá com o Chico Xavier. O Chico Xavier reconheceu essa pessoa, esse orador. E aí, daquela doçura que ele é, Chico Xavier, meu irmão, como é que você está? Como é que você vai? Enfim, procurou saber dele, né? Aí, o que foi interessante é que ele achou, porque o Chico Xavier foi falar com ele,
Ele disse alguma coisa mais ou menos assim, eu estou recontando uma história, tá? Então, se houver alguns gapzinhos, desculpe, mas o principal, com certeza, está. Então, ele falou alguma coisa mais ou menos assim, tá vendo? Viu como eu sou importante? Viu como eu mereço ser homenageado e ser bem tratado? Até o Chico Xavier veio me visitar. Isso significava um delírio da parte dele. Ele continuava delirante. Aquele delírio permanecia da grandeza que ele achava que tinha. E aí cabe uma coisa importante. Ele devia ter, intelectualmente, um profundo conhecimento do Evangelho. Mas não aplicou na própria vida. Então, ainda que ele tenha inspirado muitas pessoas, porque isso é possível, porque através de uma fala, quantas vezes alguém conversando perto da gente desperta alguma coisa em nós, um livro, um filme, e ele falou para muitas pessoas, é o que dá a entender a história. Então, ainda que ele tenha conseguido inspirar pessoas a trabalharem a sua transformação pessoal, a sua transformação moral, ele mesmo não fez isso com ele. Enfim, ele tinha o conhecimento, mas não colocou esse conhecimento na prática, não usou, não aplicou. Isso significa que ele não trabalhou a própria transformação moral. Então, ao desencarnar, ele em desequilíbrio, o espírito não estava bem, foi parar num hospital. Mas, do ponto da história em que o espírito do doutor Inácio Ferreira contou lá para Maíse, que a Maíse nos conta, ele continuava em delírio, ele ainda não tinha entendido, em algum momento ele vai entender, que ele não fez uma parte importante da tarefa, que é a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós, evangelizar o próprio coração. Então, ele teve a oportunidade, porque ele estudou, ele trocou esse conhecimento, ele falou para muitas pessoas, ele provavelmente deve ter incentivado aqui, eu já estou supondo, mas eu acredito que o caminho é esse, tenha incentivado as pessoas, faça assim, faça aquilo, por que você não faz isso? Mas ele não aplicou isso na vida dele, daí, no desencarne, ele foi parar num hospital, porque ele não estava em equilíbrio. Eu trouxe do livro Renovando Atitudes, ditado por Hamed, o seguinte trecho. O mestre Jesus sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições. Nessa história deste orador, ele não assumiu a responsabilidade da própria transformação moral. Lembrem, Jesus falava para multidões, buscando o coração de cada um, buscando atingir aquela multidão individualmente, em cada coração, em cada espírito. E esse orador da história que a Maíse conta, o que ele fez? Ele se empenhou na tarefa, deve ter se tornado famoso, popular por isso, provavelmente sabia as citações de cor, conhecia os trechos de cor, enfim, tinha informação, mas não se aprofundou no entendimento delas, na aplicação dessa informação. E sendo assim, ele deixou
ele esqueceu de evangelizar a si mesmo. Então, como ele sabia sobre as lições de Jesus, como ele sabia sobre o Evangelho e muitas outras coisas, ele iludidamente, equivocadamente, achou que já estava feito, que a tarefa estava cumprida, tanto que ao chegar no plano espiritual, ele esperava ser homenageado pelo grande trabalho feito. Falou para muitos? Sim. Ele influenciou pela palavra? Muito provavelmente deve ter influenciado muita gente, porque a transformação, o evangelizar o próprio coração é uma responsabilidade de cada um de nós. Mas ele falou para muitos, influenciou uma parte, que a gente não sabe quanto, mas não praticou. Ele esqueceu de evangelizar o próprio coração. E aí tem aquela passagem de que Jesus fala, que está em Mateus, no capítulo 7, que também é do Sermão da Montanha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nesse exemplo, nessa historinha do orador, dá para a gente falar do evangelizar o próprio coração, porque, vejam, ele ali estava em delírio, acreditando que tinha feito um trabalho imenso, um trabalho ímpar, um trabalho de tal monta que ele merecia homenagens. Então, por aí a gente já detecta vaidade e orgulho. Então, não estava bem trabalhado esse evangelho no coração. O restante é uma caixinha de surpresas, né? Porque, na realidade, nós temos muitas imperfeições, muitas coisas a serem melhoradas. Então, ter ciência da palavra de Jesus, conhecer as lições que ele nos trouxe, isso só não basta. A gente precisa experienciar. A gente precisa usar em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala lá no capítulo 18, mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor se os seus ensinamentos não são seguidos? Então, só saber o que ele falou, mas não usar isso em proveito próprio, porque, num primeiro momento, não vai ser fácil. Porque, para usá-la em proveito próprio, a gente precisa entender que há em nós imperfeições. Há coisas em nós que precisamos melhorar, que precisamos transformar, que precisamos modificar. Então, apenas ter ciência, apenas conhecer as lições que Jesus nos trouxe, só saber não basta. Só saber não basta. É preciso trabalhar essa transformação em nós. A humanidade, quando ela se movimenta, ou um grupo grande como se movimenta, em geral é lento para dizer que passou desse estágio para o outro. Mas a gente precisa lembrar que a humanidade, nesse planetinha azul, ela é composta por cada um de nós, cada indivíduo. Então, se nós nos trabalharmos na nossa melhora e formos incentivando outras pessoas a fazer isso, e se através daquilo que a gente for melhorando, for exemplificando outras pessoas, é como uma pedrinha que a gente joga no lago e aquilo vai espraiando, aquilo vai alcançando outras pessoas. E de um indivíduo torna-se um grupo,
né? De um grupo torna-se uma sociedade, de uma sociedade torna-se a humanidade. Então, a gente precisa estar bem atento, nós, estudantes do Evangelho, nessa questão de saber procurar refletir e de saber usar as lições no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Como nos comportamos hoje? Fizemos o que o irmão Jesus faria? Fizemos o que o nosso Divino Mestre faria? Tratamos as pessoas como ele trataria? São questões válidas, reflexões válidas. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E aí é o caso da história desse orador. Ele estava cobrando as homenagens que ele achava ter direito pelo grande trabalho que ele fez na evangelização. Mas esqueceu de evangelizar o próprio coração. Como estudantes do Evangelho, em que grau, né? Que grau nós estamos? Qual é o grau que nós nos empenhamos para superar, para corrigir as nossas más tendências, as nossas más inclinações? É uma reflexão válida para qualquer hora. O que a gente está fazendo? Como a gente está aproveitando isso? Está só decorando o texto? Está só... Não, já li esse livro, mas o livro não disse nada. Que aí vale o que a Blavatsky disse: fechar o livro e refletir a respeito do que leu. A gente faz isso? E tem uma coisa que a gente precisa lembrar. O conhecimento, ele tem camadas. Então, a primeira que a gente encontra é a mais superficial. Se a gente se aprofundar, se a gente buscar refletir, se a gente buscar continuar estudando e praticando, a gente vai se desenvolvendo e vai aprofundando o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então, e quando a gente vai aprofundando e compreendendo melhor as lições do Cristo, a gente vai vendo, vai entendendo a necessidade que nós temos de superar as nossas más inclinações. Olha o que diz a Joana de Ângeles sobre isso no livro O Homem Integral. Vencendo as más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Assim, faz-se pacífico e produtivo, não se aborrecendo, nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Porque a gente vai tendo um outro entendimento. Lembram que Jesus veio para nos fazer, nos aproximarmos uns dos outros, aprender a amar. Ele falou para a gente amar os inimigos. Ainda que a gente não consiga no primeiro momento, mas vamos então bem amar aqueles que a gente se importa. E buscar não revidar, o que já é um bom começo, com relação àqueles que ainda são desafetos. Não revidar é um bom começo, até chegar ao ponto que Jesus mostrou, amar os seus inimigos. Então, a gente vai observando que é um processo que a gente deixa muito passar. A gente quer a informação, a gente faz anotação, escuta uma palestra, assiste uma palestra, lê livro, conversa, mas ainda deixamos passar a parte que vai sedimentar aquela informação, aquele conhecimento, que é a prática.
que é o exercício das lições que Cristo nos trouxe. E isso é um processo. A natureza não dá saltos, nós também não damos saltos evolutivos. É por etapa. É como uma longa escada, degrau a degrau. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem um capítulo chamado Os Discípulos, e lá ele fala que o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. Então, os discípulos, embora já seguidores de Cristo, ainda estavam trabalhando a evangelização do próprio coração. Quando Humberto de Campos diz pequeninas contendas, ele se referia porque às vezes eles meio que discutiam sobre isso, né? O que Humberto de Campos nos fala. Qual deles seria o maior no reino de Deus? Né? Então ficavam disputando quem fez mais, quem ajudou mais gente, algo do gênero, né? Algo parecido. Ficavam também discutindo quem revelava maior sabedoria, quem era deles o mais sábio. E eles já eram seguidores de Jesus. Então, ainda estavam trabalhando essa evangelização do próprio coração, essa transformação íntima. E é cada um florescer aonde Deus nos plantou. Não entrar em competitividade, melhor dizendo, não entrar em competição, não estar se igualando a ninguém ou medindo a própria vida pela vida de outra pessoa, porque circunstâncias e cenários históricos são diferentes. Embora possa haver algo parecido, cada um de nós tem a sua própria história. Mas o que é importante desse trechinho do Boa Nova que eu trouxe? Tá, eles ainda tinham essas contendazinhas e tal, né? Quem é que é mais sábio, quem é que vai ter o melhor lugar no reino de Deus, mas eles fizeram uma coisa muito importante. Eles continuaram com Jesus, buscando aprender aquilo que Jesus ensinava, e foram se desenvolvendo, e foram aprendendo. Jesus deixou a cargo deles se espalharem pelo mundo e divulgar a sua palavra. Então, eles foram evangelizando o próprio coração. Porque é isso, como a gente vai refletir um comportamento bondoso, um comportamento generoso, fraterno, se a gente não tem o coração em si evangelizado. Pode até fazer superficialmente, claro, mas aí vai cair no exemplo do orador. Vai achar que está pronto, que a tarefa está feita, quando não está. Como disse Paulo, quem acha que é alguma coisa sem ser, se ilude. Então, muitas vezes, a gente adquire um pequeno conhecimento e acha que já sabe um monte. E, às vezes, até sabe um monte. Mas a questão está usando aquilo que aprendeu na própria vida? Está trazendo o exemplo de Jesus, os seus ensinamentos, para viver para o dia a dia? Então, esses discípulos que Humberto de Campos nos fala, eles estavam a caminho da própria transformação, mas os seus corações, naquele momento em que ainda havia pequenas contendas, como disse o autor, eles ainda não estavam totalmente evangelizados. Mas, repetindo, eles seguiram em frente, continuaram com Jesus e buscaram aprender, e buscaram
evangelizar o próprio coração. Algumas coisas aconteceram um pouquinho depois. Quer ver uma coisa? A Maíse conta uma história, eu não lembro de qual livro que ela citou. Ela disse o seguinte, eu não lembro realmente o livro, tá, gente? Desculpa. Pedro, Jesus já tinha partido, já não estava entre nós, então ele estava lá na casa dele, cuidando de pessoas, né, procurando ajudar um montão de gente, até aí tudo bem. Ele estava praticando uma tarefa do bem, estava trabalhando na seara do bem, né? E aí um dia bate na porta dele um servo com o seu senhor com lepra. Naquela época, a lepra destituía as pessoas de tudo, de seu status social, do seu dinheiro, da família. A pessoa era como se virasse um nada de uma hora para outra. Então, quando ele abriu a porta e viu esse senhor doente, viu o servo, foi o servo que falou com ele, que o senhor precisava de ajuda, e o servo continuou com ele, mas ele precisa de ajuda. Pedro não quis recebê-lo. E Pedro é a pedra fundamental da igreja, né? Mas tem um motivo para isso. Pedro não quis recebê-lo, porque reconheceu nele alguém que tinha prejudicado Jesus, alguém que tinha falado contra Jesus. Então, assim, como é que eu vou receber essa pessoa? E fechou a porta. E aí Jesus apareceu para ele, conversou com ele, e Pedro entendeu, voltou lá, abriu a porta e cuidou daquele homem por algum tempo. Então, vocês vejam que como é importante a gente evangelizar o nosso coração para compreender melhor o que Jesus está dizendo. Porque muitas vezes, numa conversa, num bate-papo, a gente quer falar para o outro o que deve fazer, o que deve estudar, o que deve ler. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala, a gente escuta, o nosso ouvido é o mais perto da nossa própria boca. Então, quando a gente fala, a gente está falando, são palavras vazias, só da boca para fora, ou é o que está no nosso coração? Como que a gente está trabalhando esses ensinamentos, essas lições em nossas vidas, no dia a dia? Cora Coralina, uma poeta que eu gosto muito, goiana, né, doceira, ela disse o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu já ouvi pessoas comentando, e tem um certo sentido, eu acho, que ensinar é o melhor modo de aprender. Você precisa estudar, você precisa organizar suas ideias, você precisa refletir sobre aquilo. E com isso, a tendência é que você também apreenda o conhecimento e passe a exercê-lo, porque só saber, apenas saber, não basta. Então, repetindo a frase de Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende aquilo que ensina. O que para a gente é uma dificuldade, porque o nosso olhar crítico está sempre voltado para fora, raramente para dentro de nós mesmos. Então, isso traz dificuldades. Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente fala sobre o Evangelho, o que tem em nossa mente? A nossa própria transformação ou a transformação do nosso interlocutor, daquele que escuta? É nós que visamos ou estamos visando o externo, fora, aquilo que, inclusive, nós não controlamos? E aí vale
falar novamente a frase da Madre Teresa de Calcutá. Talvez você seja o único evangelho que o irmão vai ler. Então, como você se comporta? Como trata os outros? Como é sua relação em família, no trabalho, com os amigos, com pessoas com quem você encontra ao longo da vida? Talvez você seja o único evangelho que seu irmão vai ler. Por quê? Está pela obra, ou seja, trabalhando a si mesmo, demonstrando as lições de Jesus. Então, a gente vai percebendo que não se trata do que sabemos, mas se trata do que fazemos com aquilo que sabemos. Eu me deparei com uma frase de Albert Schweitzer, acho que é isso, um teólogo alemão, né? E ele diz, nessa frase, ele disse o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Eu achei interessante, bateu forte com o martelo, mas achei interessante. Porque, por exemplo, voltando ao caso, a história do orador, como ele teve a oportunidade de falar para muita gente, eu não consigo imaginar que em algum momento alguma pessoa realmente se tocou com aquilo e começou a se trabalhar, começou a viver, buscar se melhorar, se transformar. Então, ele não estava evangelizando o próprio coração, o que é uma falha nossa. Evangelizamos corações, primeiro o nosso. Porque ninguém dá o que não tem. Então, quando o Schweitzer diz que dar o exemplo é a única forma de influenciar as pessoas, é puxado, é forte, mas faz sentido. Isso bate com a frase da Madre Teresa. Pelas nossas ações, podemos ser o único evangelho que determinada pessoa vai ler, porque aquela pessoa ainda não se interessa em ler o evangelho. Sempre lembrando que a mensagem de Jesus busca o coração de cada um de nós. Uma coisa é aparentar modificação, ou usar de uma máscara social. Aí tem vários termos que a gente pode usar, né? Uma coisa é aparentar ser e outra coisa é, de fato, ser. Então, só reproduzir o que foi falado, só reproduzir as histórias sem usá-las em benefício próprio, no sentido de aprender as lições que ali estão embutidas, é um grande equívoco nosso. Nós perdemos muito tempo quando a gente não para olhar criticamente para dentro de quem somos, em vez de continuar julgando, criticando fora. Porque olhar para dentro vai doer. É mais difícil, mais fácil é apontar o dedo. Mas não é o certo, não é um comportamento cristão. Comportamento cristão, em que momento a gente está demonstrando isso? Em que momento a gente, por palavra, por atitudes, por pensamentos, em que momento somos bons cristãos? Isso é uma boa reflexão, é uma boa pergunta. Estamos nos colocando individualmente, né? Cada um é responsável por si. Cada coração, nos moldes da porta estreita, porque a porta larga
é a porta da perdição. Então, estamos nos moldando para caber, para passar pela porta estreita ou não? De que maneira a gente está buscando realizar o reino de Jesus em nós? Não no outro, em nós. E aí vale a historinha de Pedro que eu falei ainda há pouco. Ao receber na casa do caminho um homem leproso e seu servo, por reconhecer naquele homem uma das pessoas que foi voz contra Jesus, ele não quis receber. Como que eu vou cuidar dele? Como que eu vou tratar dele? Então precisou Jesus vir até ele, Jesus já não estava entre nós, conversar com ele para ele entender. Foi Jesus que disse: amai os vossos inimigos. Então vejam, Pedro teve uma caminhada profunda com Jesus, de aprendizado. E ainda estava evangelizando o coração. Mas qual é o grande lance? Ele estava trabalhando nisso. Ele estava buscando isso. E isso é uma responsabilidade nossa. O que nós estamos buscando? Como a gente busca realizar o reino de Deus em nós? Dificilmente a gente tem a justa ideia de quem somos. A gente acha que é assim, acha que é assado. Mas pergunta para outra pessoa, será que ela nos vê da mesma maneira que achamos que somos? Na grande maioria das vezes, não. Então, a gente vai percebendo que é uma construção que a gente vai fazendo. Ninguém dá o que não tem. Então, para dar, é preciso ter. Inspirar, orientar, contribuir com outras pessoas é muito bom, com certeza. Mas se nós não nos responsabilizamos pela evangelização do nosso próprio coração, pela nossa transformação, nós estamos em débito, nós estamos deixando de fazer a nossa tarefa. Muitas vezes a gente aprende alguma coisa, algo. E aí acha que já sabe tudo. Aí vale lembrar a história de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Na realidade, isso em Minas Gerais, né? Disseram que você é o homem mais inteligente do mundo. Devo ser, porque eu sei que eu não sei tudo. E todos os outros achavam que sabiam tudo. E a gente incorre nesse erro com muita facilidade. Lê um pouquinho, já acha que entendeu tudo. Muitas vezes quer modificar aquilo porque acha que já tem essa capacidade intelectual e moral para fazer alguma modificação naquele ponto da lição que não está direito. Quando, na realidade, nós ainda não a entendemos como se deve. E nós somos criaturas de Deus. Vale pensar na gente como obra-prima. E aí eu trouxe uma citação de Immanuel Kant, o alemão, onde ele diz o seguinte: entre todas as coisas magníficas da criação de Deus, duas deixam para trás as outras. Uma está acima de nós. É a imensidão do céu estrelado. E a outra, dentro de nós, o espírito humano. O espírito que nos habita. Um espírito que tem a consciência do que é. Um espírito que pode progredir moralmente, pode evoluir, pode crescer e se desenvolver. Pelas vossas obras vos conhecereis. Quais são as obras da humanidade? Não estou falando de tecnologia, né? Quer dizer, tem muitas, se for falar nisso, né? Muitas engenhocas, muitas descobertas,
tudo para deixar a vida mais confortável. Mas a gente precisa lembrar que uma boa obra e responsabilidade nossa é justamente trabalhar quem nós somos, nos tornarmos cristãos de verdade. Nos tornarmos cristãos mesmo, trazendo as lições do Cristo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a maneira como falamos, para a maneira como nos comportamos. Estudar é importante porque, através do estudo, nós desenvolvemos o nosso intelecto. Está lá na questão 780A de O Livro dos Espíritos, que desenvolvendo nosso intelecto, a gente adquire a compreensão do bem e o mal. Com essa compreensão, a gente pode fazer as escolhas, porque compreende o que é o bem, o que é o mal. Então, estudar é importante, mas praticar, vivenciar, experienciar as lições do Cristo, ou seja, aplicar aquilo que está aprendendo, é vital. É importante. Então, evangelizar o próprio coração é vencer as próprias más inclinações. É ir trabalhando essas questões para reduzir as más inclinações e aumentar as virtudes. E na questão 909 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que nós podemos, sim, vencer as nossas más tendências, e às vezes com pouco esforço, mas que o que nos falta é vontade. E aí eles terminam assim a resposta: como são poucos os que se esforçam. Porque a gente quer conforto, a gente quer facilidade, a gente quer pronto. Mas não vai rolar. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que conquistar a nós mesmos. Construir um ser melhor. Superar as más inclinações. É mais fácil fazer do que dizer, né? Mais fácil falar do que fazer. Sim. Agora, é possível. A gente pode empreender essa jornada e buscar essa transformação, essa conquista de si mesmo. Porque a gente escamoteia de tudo quanto é lado, a gente foge disso, a gente arranja recursos para não fazer o que tem que fazer, ignora, finge, arranja subterfúgio. Hamed fala disso no Renovando as Atitudes, numa mensagem intitulada Aparências. Ele diz assim: fugimos constantemente de nossos sentimentos. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores, por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Então, a gente disfarça, mas não se propõe, não se compromete a mergulhar nos próprios sentimentos e trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, transformar aquilo que precisa ser transformado. Ou seja, é para além das aparências. O que a gente está abrigando no nosso íntimo? Kardec, não é Kardec, desculpa, mas é no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma seção chamada Instrução dos Espíritos, né? E aí, no capítulo 18, eu trouxe um trecho de uma mensagem do Espírito Simeão, onde ele diz o seguinte: basta dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras.
Que tipo de cristãos somos nós? Lembrando sempre que a nossa transformação é um trabalho que a gente precisa fazer. Não é evangelizar da boca para fora. Também. Mas precisamos evangelizar o próprio coração, porque, como disse Madre Teresa, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente age, pode ser o único evangelho que algumas pessoas vão ler. Tipo, isso é ser cristão, de verdade. As leis divinas, elas nos dão ferramentas para que a gente faça esse aprimoramento do nosso espírito. Mas o trabalho é nosso. O esforço é nosso. A vontade também é nossa. Eu trouxe para compartilhar com vocês uma oração muito conhecida que fala de alguém que buscou muito evangelizar o próprio coração. São Francisco de Assis. E aí a oração dele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Fazei de mim. Ele não está falando para fazer de Ciclano, Beltrano, dele mesmo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se a gente parar para refletir cada linha dessa oração, cada linha é uma oração em si. E o importante aqui é que ele estava buscando se melhorar. Ele estava buscando ser um verdadeiro cristão. Ele não estava dizendo que o outro precisa ser mais amoroso, a outra tem que perdoar não sei quem, que o outro tem que ser mais alegre. Não, ele estava falando dele próprio. E nós precisamos pensar naquilo que estudamos, nós estudantes do Evangelho, o que a gente está fazendo com isso. Não é a informação, mas é o que a gente faz com a informação que tem. Evangelizamos corações. Primeiro, precisamos evangelizar o nosso próprio coração. Eu espero que a reflexão de hoje tenha sido útil e que tenha levado alguma boa semente por aí. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.